Pastor, eu queria começar já com uma história que eu gosto bastante. É a história de como, e eu já sei essa história, porque eu já tive mais conversa com o senhor, de como o senhor foi para a internet. Eu sei que estamos começando de um passado recente, né? O senhor tem muita história, mas eu queria começar por ela, porque eu acho que ela é o motivo pelo qual o senhor ficou conhecido a nível nacional, né? E hoje tem livros e participa de muitos podcasts, etc. Mas o que aconteceu? Por que que o senhor decidiu vou para a internet, vou para esse mundo aí de redes sociais, gravar conteúdo? Quando chegou a pandemia, eu entendi que era necessário ir para a internet, né? A gente ficou com os nossos contatos aqui um pouco restritos. Mas eu fui para a internet e parece que as coisas não funcionaram. Funcionaram um pouco ali quando estava todo mundo com aquele medo da pandemia, mas depois acabou acalmando. Mas passou um tempo, eu sempre tive esse desejo, né, de utilizar a internet para ser como se fosse um megafone daquilo que a gente já é. E eu estava passando por uma fase da minha vida onde eu sempre me perguntava, Senhor, o que que eu preciso fazer? Qual que é a sua direção? Eu acho que a gente, como servo de Deus, a gente sempre está querendo ser um cooperador da obra de Deus. Acho que isso é fundamental, né? Eu não quero fazer a porção da minha obra, não, eu quero ser cooperador da obra de Deus. E eu participei de um retiro durante 8 dias, ali questionando muito até da minha transição de carreira. Naquele momento eu ainda estava como executivo de uma grande empresa aqui no Brasil, e eu fui lá questionar a Deus, perguntar a ele, dizendo, Senhor, qual é a sua direção para a minha vida? E nesse momento, né, eu tive uma clara decisão, uma clara direção de Deus para fazer a transição, mas ao mesmo tempo eu fui ali tocado para colocar na internet alguns devocionais que eu já fazia com os meus filhos sentado na mesa. Em vez de eu produzir um conteúdo, o que eu decidi fazer foi gravar aquilo que eu já fazia. Bom, depois voltei deste tempo de retiro e comecei a gravar, e comecei a gravar, mas num determinado momento, John, Deus disse para mim assim, eu acredito que Deus ainda fala conosco nos dias atuais, né? E eu acordei, era por volta das 3 horas da manhã, e Deus ministrou muito forte no meu coração um texto de Apocalipse, dizendo que, olha, estou colocando uma porta diante de você que ninguém pode fechar. E aquilo eu peguei o texto bíblico, refleti, eu falei, Deus, estou entendendo, glórias a Deus, sei que o Senhor tem aberto portas para mim mesmo. Mas aí ele disse assim, vai lá, grava um vídeo agora e posta no Instagram. Aí na hora eu tomei um susto, né? Porque eu pensei, meu Deus, Deus conhece até o Instagram, será que ele conhece mesmo o Instagram? Né? E agora, Senhor, 3 horas da manhã, você quer que eu faça isso? Mas ali numa obediência naquilo que Deus tinha colocado diante de mim, eu vim aqui, até nesse lugar onde eu estou, gravei um vídeo, abri a câmera, gravei, postei, enfim, postei lá o vídeo, e naquele vídeo Deus ministrava no meu coração que ele estava realmente abrindo uma porta e que ele não ia fechar, aquela porta estava sendo aberta por ele. E gravei, coloquei na internet e voltei a dormir, né? Só que eu já estava postando os devocionais com os meus filhos, né? Na sequência, eu já estava postando os devocionais. No dia seguinte, eu postei alguns devocionais e passou alguns dias, sei lá, uns 15 dias. E depois de uns 15, 20 dias, mais ou menos, foi que o meu Instagram, né? Aqui, uma das redes sociais, ela começou a explodir. Eu estava de manhã e daqui a pouco começou muita gente acessar, muita gente é, começar a me seguir, muita gente começar a compartilhar. E eu não sabia direito o que estava acontecendo, na verdade. Naquele dia, de manhã, eu tinha 14 mil seguidores, né? E no final daquele dia, o meu perfil estava com 20 mil seguidores, né? E eu estava num processo contínuo de disciplina, de constância, né? Para postar, mas naquele dia aconteceu algo que foge vamos dizer assim, da expectativa normal. E depois, no outro dia, de 20, passou para 30. No outro dia entraram 10 mil pessoas. E depois entraram 50 mil e foi crescendo, né? E depois de alguns dias, então, foi para 100, foi crescendo, continuou crescendo. E depois de algum tempo, John, talvez um mês e meio, né? Foi que Deus voltou para mim e disse, Ricardo, você lembra daquele vídeo que eu falei para você gravar? E eu falei, eu lembro sim, né? No meu momento devocional. Então Deus ministrou, então vai lá e olha o vídeo de novo. Aí eu fui lá, abri o vídeo,
comecei a assistir, falei, Senhor, aqui o texto de Apocalipse, onde o Senhor está falando que está colocando uma porta aberta diante de mim, e aí ele me perguntou, qual é o próximo vídeo? E aí eu não tinha me atentado a isso, aí eu fui realmente ver ali, e o próximo vídeo foi o vídeo, vamos dizer assim, que realmente fez com que a mensagem que eu estava passando aqui para os meus filhos realmente ganhasse um aumento assim muito grande na internet. E ali eu percebi então que Deus agiu por meio da simplicidade, né? Porque se você vê os meus vídeos, eles são bem simples, não tem quase produção, né? Inclusive, você sabe que eu sou meio amador nessas coisas aqui, e mas é isso, eu creio que Deus então dividiu, Deus deu uma direção, de alguma forma eu segui essa direção, não com certeza absoluta do que Deus estava querendo fazer, mas depois que aconteceu, Deus falou, vai lá e olha. E eu fui ver, era realmente o vídeo que tinha viralizado. Viralizaram 2 vídeos, um com o meu filho mais novo, Natan, e na sequência um com o meu filho mais velho, João, que chegaram aí a milhões de pessoas, né? E milhares de pessoas me seguiram por conta desses dos outros vídeos que eu faço, né? Então, foi uma experiência, eu posso dizer aqui, John, de sobrenatural, né? Me fez até pensar como que Deus claramente, ele é o Senhor de tudo, mas às vezes a gente acha que ele não está em todas as estruturas. Então, ele também está agindo na internet e através da internet.